Muitas crianças e adolescentes sonham em ter uma família e esse é um dos meus sonhos. Meu nome é Vanessa, tenho 16 anos, moro no abrigo desde os meus 6 anos de idade, sou estudante e tenho muitos sonhos, como ser uma professora de educação física, mas o meu maior sonho é encontrar uma família que me dê amor, carinho, confiança, proteção, para que eu possa mudar minha história de vida e conquistar muitos sonhos. Eu acredito no amor, um caminho para a adoção. Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Eu me chamo Fernanda Picança e quero ter a sua companhia neste início de semana. O programa está recheado de muita informação e queremos levar até você todas as informações do Poder Judiciário amapaense. A Justiça do Amapá sempre esteve de portas abertas para todos. Mas a pandemia da Covid-19 mudou o rumo de trabalho e das relações pessoais no mundo inteiro. Tivemos que nos reinventar e contar com a tecnologia para garantir a prestação jurisdicional. E o momento requer mais cautela ainda. Com a nova cepa da Covid-19 no estado do Amapá, os cuidados precisam ser redobrados. Por isso estamos em trabalho remoto para preservar a vida e a saúde de todos. Mas o nosso atendimento continua de maneira virtual. Você pode nos acionar a qualquer momento. Nossos canais de comunicação e informação estão disponíveis em nossas redes sociais. Contamos com você para sermos vigilantes da vida e da saúde. A justiça não para. O NUJEPNAC é o órgão do Tribunal de Justiça do Amapá, responsável pela gestão dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil. Entre estes precedentes, podemos relacionar matérias de repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência, suspensão em incidentes de resolução de demandas repetitivas e demandas de massa. O órgão também tem entre suas atribuições a promoção do fortalecimento do monitoramento e busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. Ao NUJEPNAC, cabe ainda subsidiar e monitorar os recursos dirigidos aos tribunais superiores, alimentando o Banco Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça e a página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá. Outra atribuição do NUJEPNAC é manter atualizado os dados sobre processos sujeitos à técnica de casos repetitivos e de assunção de competência. Nestes casos, o núcleo também encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça relatórios de cada status processual. Cabe ao NUJEPNAC o dever de apoiar a própria instituição, tribunais e órgãos superiores na missão de promover e proteger a segurança jurídica, além de acompanhar a tramitação de ações sobre direitos coletivos, 2 elementos fundamentais da prestação jurisdicional. Para chegar no ambiente eletrônico do NUJEPNAC do Tribunal de Justiça do Amapá, acesse o portal. Uma vez na página, você poderá ter acesso a todas as normativas que determinam o funcionamento do núcleo e a composição do órgão, além do endereço e contatos para atendimento. Neste espaço, é possível conferir os informativos do NUJEPNAC e realizar as consultas dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, além das relações de temas gerais do STJ e STF. Este é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
programa de hoje está recheado de muita informação e a gente já te convida para acompanhar uma entrevista com o juiz Diego Moura, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Macapá, onde o jornalista Aloysio Menescal conversou com ele para falar sobre os crimes contra a honra que estão tipificados no Código Penal e tiveram alguns pontos alterados com a Lei 13.964 de 2019. Acompanhe. Seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá, no Facebook e outras mídias sociais. Eu sou Aloysio Menescal, da Assessoria de Comunicação do TEJAP, e estamos hoje aqui com o Dr. Diego Moura de Araújo, que é juiz titular da primeira vara criminal da comarca de Macapá. O tema de hoje da entrevista para o programa Justiça no Ar é a alteração nas legislações no Código Penal, sobre os crimes contra a honra tipificados no Código Penal, com as alterações da Lei 13.964 de 2019. Entre as mudanças que foram operadas estão o cometimento do crime de injúria, calúnia e difamação nas redes sociais. Doutor Diego Moura, bom dia. O senhor poderia explicar... Bom dia. O senhor poderia explicar, em linhas gerais, quais foram as principais mudanças que ocorreram nessa legislação? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da Justiça no Ar. Essa alteração legislativa, agora, é fruto, advém desde 2019, faz parte do pacote anticrime, pacote ainda elaborado pelo então ministro Sérgio Moro. Houve a lei, na verdade, a lei 13.964/2019, uma lei de 24 de dezembro, que entrou em vigor um mês depois, em janeiro de 2020, em que ela fez uma série de alterações legislativos no Código Penal e outras legislações extravagantes, tais como inseriu a figura da representação do estelionato, alterou os crimes contra a honra, inseriu a figura do juiz de garantias, que hoje está suspensa, etc. Só que o presidente da República, ele vetou alguns parágrafos dessa lei. E o veto, até então, estava normal, só que foi derrubado. Há essa permissão constitucional de que os parlamentares podem derrubar o veto do presidente da República. E esse veto, só agora, esse ano, foi derrubado e entrou em vigor. Ou seja, nos casos de crime contra a honra, tinha sido vetado o parágrafo 2º do artigo 141 do Código Penal, que dizia que quando a infração, crimes contra a honra, fosse direcionada em redes sociais, na internet, a pena aumentaria em 3 vezes. Isso foi vetado. Só que caiu o veto, e agora entrou em vigor. Perfeito. E, doutor, algumas perguntas voltando um pouco mais para a nossa realidade e para a sua realidade, enquanto titular da primeira vara criminal da comarca de Macapá. Falando especificamente da sua unidade, qual é o volume que o senhor estima de processos dessa natureza que efetivamente ocorrem dentro da primeira criminal? Assim, Luiz, em regra, os crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, eles vão direto para o juizado. São crimes com detenção, penas de 6 a 2 anos, no caso da calúnia, difamação de 3 meses a 1 ano, e injúria de 1 a 6 meses. Ou seja, são penas muito baixas. Então não chegam à primeira criminal. Ok, só chega na primeira criminal quando a pessoa se sente caluniada, difamada e injuriada. Ou seja, coloca os 3 crimes contra a honra e a soma das penas máximas ultrapassa 2 anos. E aí, sim, vai para uma vara criminal e deixa o juizado. De qualquer forma, é importante salientar que, embora a pena seja menor, pequena, crime de atenção, o tal fato não o transforma em um crime de baixa gravidade, realmente um crime contra a honra, ou seja, fere a reputação da pessoa, fere a imagem que a pessoa tem na sociedade. Isso afeta a dignidade da pessoa humana. Então, às vezes, tal fato não gera nenhuma ação criminal, que precisa de uma queixa-crime, uma representação, mas gera uma indenização civil. Acontece muito isso. Porque a justiça criminal é utilizada como último meio. Se eu tenho uma possibilidade de ajuizar uma ação civil de reparação por danos morais, é mais fácil de fazer. E se faz. E, por fim, se faz uma ação criminal. Então, embora muitas vezes não se transforme em um crime, embora seja tipificado,
esse infortúnio, né, esse problema, essa ofensa ao bem jurídico da honra, ele gera muitas vezes ações cíveis, no juizado, numa vara civil comum, etc. Perfeito. E, doutor Diego, o senhor crê que o aumento dessa pena efetivamente impacte na frequência da incidência do crime? É um caso a se pensar. Eu não posso dizer que vai afetar, porque, na verdade, quando diz que aumenta em 3 vezes, né, é uma causa de aumento de pena. Ou seja, na última fase da dosimetria penal, em que o juiz calcula a sentença, ele vai multiplicar por 3, né, tal pena. O que acontece? Por que foi vetado inicialmente pelo presidente da República? Porque já há um inciso no artigo 141, no artigo anterior, que diz o seguinte: a pena aumenta em 1/3 na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria. Ou seja, ambiente público, redes sociais. O presidente tinha vetado justamente porque já havia essa previsão de aumento em relação ao uso, né, de redes públicas, né, internet, né, o espaço mais aberto. E ele entendeu que aumentando em 3 vezes seria uma coisa desproporcional. Só que o legislador assim não entendeu, derrubou o veto e manteve. Agora, qual é a ideia? A ideia é reprimir a utilização desse crime e propagá-lo em redes sociais. Porque hoje em dia, diferentemente de décadas anteriores, em que a pessoa desferia um crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, e aí ia saber de um vizinho, né, foi na rua da pessoa que ela desferiu. Hoje não, hoje essa ofensa pode resvalar em outro estado, outras pessoas de outro estado podem saber, outro país pode saber, etc. Então, foi uma forma que o legislador entendeu de evitar essa propagação indevida, né, dessa ofensa. E isso, claro, aumentando a pena, pode ser que venha a reprimir, mas só vai reprimir mesmo, né, com efetiva punição. Né, punição do agente, representação da vítima, né, do delegado de polícia, né, e tocar para frente. Porque muitas vezes, deixa para lá, ou não, vou entrar com ação de danos morais, porque é mais fácil, né, realmente porque é mais comum, mas se for representação criminal, só haverá realmente esse freio nos abusos, né, com o devido processo, né, principalmente da vítima, né, que tem que dar início à queixa-crime, né, junto com o delegado de polícia. Agora, um exemplo claro que eu sempre coloco, né, em crimes contra a honra, aconteceu agora, né, esse ano, com um deputado federal que ofendeu a honra do ministro do STF, além de ter propalado atitudes, né, contra a democracia, etc., né, e, além de ameaças, né, ofensas ao regime democrático, ele proferiu, né, palavras ofensivas aos ministros do STF. E isso ganhou redes sociais. E vídeos visualizados por mais de 50 mil pessoas. Olha o tamanho do público, né, que ouviu, que recebeu e visualizou essas ofensas. Né? E aí o que aconteceu? Ele foi preso em flagrante, porque o vídeo continuou postado na internet, não foi retirado, e o ministro entendeu que foi um crime permanente. Ele não foi tipificado nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, mas numa parte especial, na legislação extravagante, que diz que ofensas à presidente da República, parlamentares e ministros do STF se enquadram numa lei especial. Então, mas essa lei especial também aduz o mesmo tipo legal, ou seja, proferir ofensas contra a honra. Né? Então, para a gente entender o tamanho da visibilidade desses crimes, que, na verdade, não são crimes de só menos importância, porque é prejuizado, mas que o fato de afetar a dignidade da pessoa humana, a sua honra, a imagem, ela causa um estrago muito grande. Então, e a internet, visualizada pelo legislador, na verdade, na realidade nossa, ela propaga com efeitos imediatos. Um público que até então era somente os vizinhos, era o povo da praça, o povo do bairro, etc. Então, ele ganha uma visibilidade muito grande, por isso, né, a causa de aumento de 3 vezes. Mas a gente só vai saber se vai ter o efeito repressivo ou não, caso a vítima dê prosseguimento e faça valer seu direito. Perfeito.
enfatizando a questão que o senhor comentou, tanto do efeito imediato, né, da propagação da internet, quanto, retomando uma outra palavra que o senhor usou, do permanente, né, porque na internet é difícil de tirar do ar, principalmente quando está em servidores e sites internacionais, né? Eu imagino que essa permanência é ainda mais efetiva, ainda mais, como eu vou dizer, complicada de superar, porque uma vez que um vídeo, um texto, uma injúria, calúnia ou difamação está publicada em servidores internacionais, ela fica um pouco difícil até de ser tocada pela justiça brasileira para poder ser tirada do ar. Aquela imagem, aquela palavra, aquele discurso, ele, dependendo de onde ele está, ele dificilmente vai ser retirado do ar, e aquele dano realmente vai ser reiterado ad eterno. Exatamente. Por isso que eu falei do exemplo do deputado, porque o vídeo ficou, acho que, creio que poucos dias no ar, teve mais de 50 mil visualizações, e o Michel entendeu que ele estava em flagrante delito. Então, ele podia ser preso a qualquer momento. E foi isso que aconteceu com o deputado, né, que chegou a ser preso, mas não por conta do crime contra a honra em si, mas com uma série de outros crimes que foram conjugados, né, com base na legislação específica. E o que achei interessante você falou, né, uma vez que postar na internet, não se esquece. Inclusive, minha tese de doutoramento é a respeito do direito ao esquecimento. Que no Brasil, na esfera civil, houve uma decisão recente do STF dizendo que não aceita, mas que na esfera criminal tem precedentes sérios que aceitam sim. Então, houve uma decisão recente, mas na esfera civil do STF. E o meu estudo é com base no direito europeu. E é bem claro o que você falou. Uma vez cair na internet, né, para retirar do ar é muito difícil. O que eles estão fazendo agora? É bloquear. Porque vai ficar postado, vai ser replicado com uma série de outros sites, né? É o que se faz, né? Faz um bloqueio, desindexa, mas tirar do ar é quase impossível hoje em dia. Principalmente porque os motores de busca, né? Google, Yahoo, outros equivalentes, são todos estrangeiros. Aí vem uma ordem brasileira para o estrangeiro. Aí vem discussão de ofender a soberania nacional, vem a discussão de que a autoridade estrangeira não submete às legislações de outro país. Tem uma série de discussões a respeito disso, que, na verdade, poderia ser um crime contra a honra, mas muitas vezes é um crime sério, né? Envolvendo relação menores, pedofilia, tráfico de drogas, né? Então, é bastante complicado. É por isso a preocupação do legislador em evitar que se jogue na internet e cause esses problemas, né? Além de propalar rapidamente, tem dificuldade até de sair do ar. Você falou bem claro, né? Bem interessante. Perfeito. E no momento em que a verdade tem sido muito relativizada e que as fake news estão cada vez mais populares, a gente também tem uma ascensão de um discurso, não vou dizer generalizado, mas está cada vez mais popular, de que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Em alguns países, né, acho que nos Estados Unidos há uma defesa um pouco mais enfática nesse sentido, inclusive de que a liberdade de expressão pode ferir o direito à dignidade dos outros, né? À luz da lei brasileira, isso tem algum grau de cabimento? É o seguinte, Luiz, porque assim, não existe, na verdade, direito absoluto. O Norberto Bobbio, o grande jurista italiano, ele falava que só existia dois direitos absolutos, um direito absoluto, um direito de não ser escravizado. O restante é todos relativos. O direito brasileiro, né, o que está na Constituição é norma constitucional e é superior a legislações, né, abaixo dela. Então, são as normas constitucionais, né, que pregam a liberdade de expressão, ao mesmo tempo, pregam a dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo, pregam a prisão em flagrante, etc. Então, o que pode acontecer, como, inclusive, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, no inquérito que eu acabei de falar, em que ele julga, o inquérito 4781/DF, no caso do deputado federal, ele diz o seguinte, que a imunidade parlamentar, que também é um direito constitucional, ela não se sobrepõe à dignidade da pessoa humana. Porque o que aconteceu, então? O deputado, ao proferir aquelas palavras, né, ofensivas, ele se avorava da sua imunidade diplomática. Eu sou parlamentar, então, no meu exercício,
da minha profissão, eu falo o que eu quiser. Mas não é assim. Então, quando há duas normas constitucionais em conflito, tem-se que resolver. E como é que se resolve? Por exemplo, no caso, o direito à liberdade de expressão e informação e o direito à honra, à intimidade e à privacidade. Se resolve por meio do princípio da proporcionalidade. No caso concreto, vê-se o quê? Qual é o bem jurídico, o bem da vida, ou seja, o bem que merece ser protegido, que tem maior valor naquela situação. No caso de crimes contra a honra, né? Ofensas, né? Tem-se que ver. Porque na calúnia e difamação, se a pessoa quer caluniar, imputar falsamente fato ocorrido como crime a uma pessoa, se a pessoa disser, olha, fulano de tal cometeu um crime, né, na rua tal, na hora tal. Se ele não provar, é calúnia. Mas se a pessoa que falou isso provar, aí a gente tem a chamada exceção da verdade. Então, assim, tem que ver no caso concreto, né, o que prevalece naquela situação. Se eu puder provar o fato em relação a outra pessoa que eu caluniei, não há crime. Mas se falou por falar, a fim de denegrir a imagem da pessoa, denegrir a boa fama que ela possui na comunidade, aí já é crime. Então, a gente tem que dosar os bens jurídicos, né, que estão em confronto. Então, há uma série de elementos que se pode aplicar no caso concreto. Né? Precisa de proporcionalidade, verificar o que mais ofende a honra da pessoa, o que mais ofende a dignidade da pessoa humana. Então, são parâmetros que a gente utiliza em caso de conflito de duas normas constitucionais que prevalecem. Como você falou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem a emenda constitucional número 1, que realmente dá prevalência à liberdade de expressão e informação. E no caso dos Estados Unidos, é uma questão cultural. Tanto é que o direito de esquecimento lá é pouco falado, justamente porque pressupõe que a atuação da imprensa, dos meios de comunicação social, tem uma prevalência absoluta em relação aos demais direitos. No caso do Brasil, não. Não há nenhum direito que sobressaia ao outro e tem que se verificar o caso concreto, qual é o bem que deve sobrepor. Mas no caso concreto, não posso dizer de antemão que a liberdade de expressão e informação é superior. Há muitas situações em que há outras que não é. Doutor Diego, para finalizar a entrevista, independente da lei e do agravamento da pena, em qualquer site noticioso, em qualquer post nas redes sociais que nós entrarmos agora, nós vamos encontrar uma série de comentários extremamente ofensivos, extremamente agressivos, né, com pessoas sem o menor apreço pela dignidade do outro, né? E eu pergunto, que conselho o senhor daria para essas pessoas que têm tanta facilidade para atacar, derrubar a imagem, né, do próximo, sem qualquer apreço, né, pela imagem, sem qualquer apreço pela sua dignidade? Como o senhor aconselharia que essas pessoas se portassem? Primeiro, dizer que isso é crime, né? E tem que se comprovar. Print de tela, impressões, né, das ofensas, mais que depois a pessoa pague. Também há como, né, se verificar mensagens apagadas em redes sociais de WhatsApp, Instagram, tudo isso a polícia tem à disposição. Também tem como se rastrear o IP da máquina que ele usou. Então, assim, há uma falsa percepção, uma falsa ideia de que crimes praticados pela internet, pelas redes sociais, não são crimes contra a honra. Pode falar vários tipos de crimes de estelionatos, crimes contra criança e adolescente. Tem essa falsa percepção de que o computador esconde a pessoa, o ofensor, e gera impunidade, mas que na verdade não é. Se acontecer uma investigação por parte da vítima, pessoa atacada, dos testemunhas, com provas documentais, né, print de tela, até de gravações, né, pelo áudio que a pessoa enviou, copia o áudio, e outras formas de se comprovar aquele delito por meio das redes sociais, a pessoa tem como realmente ser punida. E o fato da pena realmente, né, ser um pouco baixa, né, gera
a ação penal, normalmente, por mais depois que a pessoa vá cumprir uma pena alternativa, mas uma reincidência posterior já complica a vida dessa pessoa. Aconteceu na vara, comentários de blogs, a pessoa dizia, fazia ofensas a autoridades públicas, e dizia que estava no seu direito à liberdade de expressão, porque a comunidade que ela vivia estava abandonada pela prefeitura, pelo governo, etc. E estava fazendo apenas um desabafo. Mas um desabafo direcionado à ofensa de determinadas pessoas não é desabafo, isso é crime. Então, tem que ter cuidado em relação ao que fala, a pessoa tem que ser bastante polida, né, em relação a isso. Porque o que hoje está acontecendo, que a gente vê, é que as pessoas acham que só tem direitos, né, mas também tem uma série de deveres constitucionais. Porque o seu direito, previsto na Constituição, nas legislações que a gente tem, não dá a oportunidade de ofender a figura do direito do outro. Então, as pessoas têm que entender bem isso. Que o mundo hoje, há uma facilidade muito grande na comunicação social, uma facilidade muito grande em buscar os direitos, em ter a consciência desses direitos, e também tem que buscar também a ideia de ter consciência dos deveres sociais. São vários deveres que a pessoa possui e que o seu direito não pode ofender o direito do outro. Então, a ideia é essa. E se, uma vez houver a investigação, né, policial, por parte, né, da vítima, das pessoas interessadas, né, com certeza, chegando no judiciário, vai ser dado prosseguimento a essa ação e a pessoa vai sofrer as consequências, né, cabíveis. Né? Pode ser absolvida, pode ser condenada, mas é para ter a consciência de que não há o crime praticado pelas redes sociais, né? Não é um crime que gera impunidade. É bem claro isso. Há como ser rastreado, mensagens apagadas ser rastreadas, IP também ser rastreado. Então, há tecnologia suficiente, tecnologia possível para isso. Mesmo na Deep Web, tem como rastrear. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. E que estão fazendo crime. Né? E crime, né? E se cometer crime, uma vez provado esse crime, há as penalidades cabíveis. Então, o recado é bem isso. E caindo numa vara criminal, caindo no juizado especial criminal, pode ter certeza que ele será julgado da melhor forma possível e, se provado o crime, ele será condenado. Perfeito. Esse foi o juiz Diego Moura de Araújo, titular da primeira vara criminal da comarca de Macapá. Obrigado, doutor Diego, por mais uma participação. Espero ter o senhor mais uma vez aqui numa próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bernadette, e a todos. Né? A gente fica à disposição a prestar esclarecimentos, né? Que for possível, né? Dentro da nossa capacidade, né? Para melhor atender o interesse da população. Perfeito. Seguidores do Tribunal de Justiça do Amapá no Facebook e em outras mídias sociais, contamos com vocês numa próxima edição do Justiça no Ar. Até a próxima. O programa Justiça no Ar vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet, por meio de um computador, notebook ou celular. Sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e, clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador.
Terceira opção. Aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Muito bem, o programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 26 de julho de 2021, está de volta e eu quero te convidar a acompanhar agora uma entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Dr. Fabrício Rocha Bastos. Ele será palestrante do webinário que abordará o novo Instituto do Acordo de Não Persecução, com todas as implicações materiais, formais e práticas. Acompanhe. Olá, amigos ouvintes e demais pessoas que seguem o Tribunal de Justiça do Amapá nas nossas mídias sociais. Eu sou a Luiz Menescal, da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, e estamos aqui conversando com Fabrício Rocha Bastos, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e vai participar conosco aqui de um webinário a ser realizado no próximo dia 29 de julho, a partir das 17 horas, com o tema Acordo de Não Persecução Cível, voltado principalmente para magistrados, servidores e público externo também. E, doutor Fabrício, posso chamar de doutor Fabrício? Sem problema nenhum. Perfeito, doutor Fabrício. Então, em linhas gerais, o senhor poderia explicar para o nosso público, porque apesar de ter um foco um pouco maior no juiz, no magistrado, de uma maneira geral, no promotor, e nos advogados, mas o público leigo e estudantes de direito vão ter também interesse no tema, o senhor pode explicar, em linhas gerais, o que é o acordo de não persecução cível? Bom, o acordo de não persecução cível é um instrumento que foi trazido pelo assim chamado pacote anticrime, que trouxe a previsão e a possibilidade do Ministério Público celebrar um acordo com o investigado ou com aquele que já é réu em uma ação de improbidade, para, com isso, evitar ou o prosseguimento da ação, quando ela já existir, ou para evitar o ajuizamento de uma ação, por meio de um acordo no qual constarão as sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade. A depender do caso concreto, vão ser negociadas as sanções, a forma de aplicação das sanções e até mesmo o prazo para o cumprimento de algumas obrigações. O senhor pode só exemplificar algumas dessas sanções? Podemos imaginar, por exemplo, um agente público que, na gestão de um determinado município, gerou um prejuízo ao patrimônio público. Por exemplo, realizou uma contratação por um valor superfaturado, e isso gera um dano ao erário. A depender da gravidade do que foi praticado, as sanções que podem ser aplicadas de forma negociada a esse sujeito são as seguintes: perda da função pública, suspensão dos seus direitos políticos, ressarcimento integral do valor do dano, proibição de contratação com o poder público, proibição de recebimento de subvenções, dentre outras. E, a depender da gravidade, a depender até mesmo da conduta desse agente, podem ser, digamos, graduadas, as sanções. Dependendo do caso, eu posso retirar uma sanção, colocar outra sanção, enfim, essa que é a grande polêmica na esfera da negociabilidade. Quais são os critérios objetivos para serem aplicadas algumas sanções e retiradas outras? Perfeito. Só lembrando que o caso do acordo de não persecução civil é específico para processos, quer dizer, investigações, antes de ser processo, investigações envolvendo poder público, desvio de dinheiro público, não é isso? Na verdade, qualquer ato de improbidade administrativa pode ser uma violação a um dos princípios da administração pública, na forma do artigo 11, pode ser algum dano ao erário, na forma do artigo 10, ou enriquecimento ilícito, na forma do artigo 9º. Um exemplo muito corriqueiro que eu posso trabalhar aqui
é o caso de acúmulo irregular de cargos. Muitas das vezes, há agentes públicos que acumulam de forma ilícita mais de um cargo público. E isso gera enriquecimento ilícito, porque ele está recebendo quando ele não deveria ter esse vínculo, e pode, a depender da situação, se, por exemplo, ele acumula, mas não cumpre uma das funções, isso pode gerar também dano erário. Então, as sanções seriam, olha, ele vai perder um desses cargos que gerou esse acúmulo irregular e vai ter que devolver o valor que ele recebeu, caso não reste comprovado que ele fez a contraprestação. No caso, só esclarecendo, essas sanções acordadas antes de realizar o processo, elas vão passar ou não por um juiz? Como é que isso vai se dar? Essa é uma questão muito polêmica, e essa polêmica deriva justamente pelo veto que o presidente da República aplicou, melhor dizendo, aos parágrafos que regulamentavam o acordo de não persecução civil, e esses vetos foram mantidos pelo Congresso Nacional. E aí surge aí o nosso papel, né, dos intérpretes e dos aplicadores do Instituto. A gente vai ter que trabalhar o refinamento do Instituto. Em minha opinião, não há a menor necessidade da homologação judicial, quando se trata de um acordo celebrado na esfera extraprocessual. Se for um acordo celebrado já na esfera judicial, para mim é indispensável a homologação judicial. Mas o tema é polêmico, suscita novas abordagens. Há doutrinadores já sustentando a necessidade da homologação judicial quando as sanções versarem sobre perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Para as demais, não haveria essa necessidade. Então, há uma certa discussão, um certo debate aí como pano de fundo envolvendo essa questão. Especificamente, a questão interna do Ministério Público é a necessidade ou não de algum órgão superior homologando esse acordo celebrado pelo promotor de justiça. Esse vai ser um dos motes do nosso webinário. A gente vai ter que trabalhar justamente essas questões de que maneira a gente vai refinar o tema. Perfeito. Inclusive, como é um tema novo, eu imagino que a própria doutrina ainda deva ser muito, como vou dizer, muito virgem em relação a ele. Não deve haver muito estudo em relação ao tema, né, o suficiente para poder evocar um debate mais profundo, pelo menos não por enquanto. Devem se basear muito, inclusive, nos debates em doutrina internacional, imagino. Não, e aí só ganha importância esse webinário, porque vai ser um espaço no qual a gente vai poder discutir, debater justamente o Instituto, e eu vou ter a oportunidade de ouvir as considerações de colegas, enfim, e a gente vai refinando. Eu, por exemplo, quando fui escrever minha obra sobre o tema, eu tinha uma visão, e essa visão vai sendo refinada ao longo do tempo, a partir do momento que a gente vai conversando com outros colegas, principalmente quando o diálogo ele trabalha com estados diferentes, porque cada estado tem a sua realidade. Tem a sua realidade. A gente sabe que existe uma realidade comum, que é a prática do ato de improbidade, que é diuturna pelos gestores públicos, mas, a depender das regiões, esses atos eles têm uma conformação diversa. Então, é interessante a gente trabalhar essa ideia entre os estados. Então, por isso que eu parabenizo o Tribunal de Justiça do Amapá pelo webinário que vai ser realizado. Perfeito. O senhor teria mais alguma coisa a acrescentar em relação ao que pretende expor durante o webinário, ou um convite especial a fazer algum tipo de público, algum público específico que nós não citamos até o momento? Bom, eu parabenizo novamente o Tribunal de Justiça por fazer um evento aberto. Eu acho que isso é importante, porque não só os promotores, juízes, defensores públicos e procuradores terão um natural interesse no tema, mas principalmente os estudantes de direito, né? Porque eu costumo dizer que os estudantes de direito eles têm uma responsabilidade até maior do que a minha, porque eles têm responsabilidade de garantir o meu futuro. Eu não estou garantindo o futuro deles, eles têm que garantir o meu. E, na verdade, eu estou garantindo o presente deles, né, com a minha atuação funcional. Então, vai ser importante essa nova geração ter acesso, porque há uma ruptura clara. Antes, quando se falava em improbidade administrativa, sequer se cogitava qualquer esfera de negociabilidade. A questão ficava muito a cargo do juiz aplicando as sanções no caso concreto. Agora, a partir do momento que você permite essa esfera de negociabilidade prévia, você ganha novos contornos. Um dos pontos que eu vou trabalhar, que é um dos pontos polêmicos, é justamente até que ponto o Ministério Público tem a liberdade para escolher as sanções, para aplicar essas sanções. Esse é um tema polêmico, um tema sensível, que a gente tem que trabalhar com uma certa calma. Até porque, como é um tema novo, como o senhor muito bem colocou,
que ainda carece de maiores estudos. Então, um dos temas que a gente vai trabalhar são até as consequências desse acordo. Que consequências isso vai trazer? Seja para o âmbito funcional, tanto do MP quanto da magistratura, e do âmbito dos investigados. Então, eu convido aí também os estudantes de Direito a participarem desse webinário para que vocês também conheçam esse novo instituto que, naturalmente, vocês serão obrigados a estudar ao longo da faculdade de vocês. Perfeito. Então, caros, todos estão convidados. Este foi o professor Fabrício Rocha Bastos, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade degli Studi Tor Vergata de Roma, espero ter pronunciado corretamente, especialista em Direito Civil, Empresarial e Processo Civil pela Universidade Veiga Almeida, no Rio de Janeiro, membro do da International Association of Prosecutors, espero ter pronunciado corretamente também. O currículo é extenso, acho que nem temos tempo para citar o currículo completo. O nosso webinário de Acordo de Não Persecução Civil acontece no próximo dia 29 de julho, a partir das 17 horas, pela plataforma Zoom, com transmissão pelo canal da EJAP, Escola Judicial do Estado do Amapá, no YouTube. Fiquem atentos ao link, acompanhem, inscrevam-se e participem. Professor Dr. Fabrício, muito obrigado. Espero que seja um bom evento. Sou eu que devo agradecer o convite e a oportunidade. Aguardo todos no webinário. O programa Justiça no Ar desta segunda-feira, 26 de julho, está chegando ao fim. Última segunda-feira do mês. Desde já quero agradecer a sua companhia e audiência. Lembrando que o programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, que tem na direção-geral Bernadette Farias, na direção do estúdio Flávio Lacerda, na reportagem o jornalista Aloysio Menescal e na apresentação eu, Fernanda Picanço. Quero te agradecer e até a próxima segunda-feira. Até mais. Programa Justiça no Ar. O Tribunal de Justiça do Amapá emite de forma gratuita certidões criminais, cíveis e criminais, falência, dentre outras. Para isso, basta acessar a aba Certidão Online no portal, preencher os dados e emitir o seu documento. As certidões, que são em sua grande maioria as criminais, elas são emitidas pelo site do Tribunal de Justiça. Em caso de inconsistência, enviar e-mail para dist.mcp@tjap.jus.br com a imagem da identidade RG ou outro documento oficial com foto, que em até 48 horas iremos encaminhar a certidão. As urgentes serão emitidas de imediato. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail informado ou pelo telefone WhatsApp 096-981-30-6072. Estou pronta a lhe ajudar. Você tem um processo na Justiça do Amapá e quer saber o andamento dele? Basta acessar o portal e clicar na aba Peticionamento Eletrônico. Serão exibidas as opções de sistemas disponíveis para consulta. É só selecionar o sistema que deseja consultar o processo e informar o número ou o nome da parte e acompanhar a movimentação processual. Caso de dúvidas, você pode estar entrando em contato com a gente no telefone WhatsApp número 98401-0451 ou por e-mail no decis@tjp.jus.br. É simples e rápido, não precisa sair de casa. É a Justiça do Amapá em ação na garantia da prestação jurisdicional.